Você já se perguntou sobre o peso das escolhas que fazemos na vida? Sobre o quanto elas nos definem, ou quem sabe, sobre a leveza de apenas existir? Hoje vamos mergulhar em A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, uma obra que explora a existência humana de forma profunda e inesquecível. Um livro que é pura filosofia. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Incentivando a Leitura. Meu nome é Josenildo Forte e no vídeo de hoje eu falarei sobre o livro A Insustentável Leveza do Ser, do autor Milan Kundera. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito se inscrever no canal, pedir também que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, pois isso estará me incentivando a fazer mais vídeos e fazendo com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vamos começar falando sobre o autor do livro, Milan Kundera. Ele nasceu em 1929 na Tchecoslováquia e é um dos escritores mais importantes do século XX. Seus romances exploram temas existenciais, políticos e filosóficos. Filho de um pianista, ele estudou música e utilizou em muitos dos seus textos vocabulário da música e referências a ela e grandes compositores. Filiado ao Partido Comunista de seu país, foi expulso várias vezes por supostas atividades contra o partido. Em 1968, foi uma das principais figuras do movimento Primavera de Praga, que pretendia humanizar o Partido Comunista do país. Em agosto do mesmo ano, a Tchecoslováquia foi invadida pelo exército soviético numa tentativa de reprimir o movimento reformista. Milan Kundera resistiu ainda alguns anos, tentando organizar um levante para fazer frente ao totalitarismo da União Soviética, mas perdeu seu cargo de professor e seus livros foram retirados de circulação. Em 1970 foi definitivamente expulso do Partido Comunista e em 1975 emigrou para a França, onde passou a lecionar literatura. Em 1984 publicou A Insustentável Leveza do Ser, considerada sua obra-prima. Ele escreveu também A Brincadeira, em 1967, A Moralidade, em 1990, A Identidade, 1998, A Ignorância, 2000, O Encontro, 2009 e A Festa da Insignificância, 2013. Milan Kundera morreu em 11 de julho de 2023 em Paris, aos 94 anos de idade. A Insustentável Leveza do Ser vai contar a história de 4 personagens principais, Thomas, Teresa, Sabina e Franz, em meio à invasão da União Soviética, atual Rússia, na Tchecoslováquia, atual República Tcheca. Thomas, um médico cirurgião renomado, conhece Teresa, uma garçonete, por acaso, e passam a viver uma história conturbada de amor na Tchecoslováquia no período político da Primavera de Praga. Thomas era divorciado. Do seu casamento teve um filho que ele não queria ter contato de jeito nenhum. Thomas, um mulherengo convicto, preferia não ficar fixo com uma mulher por um longo tempo. Ele preferia o que ele chamava de uma amizade erótica, em que ele saía com uma mulher com intervalo de dias ou semanas, possibilitando que ele tivesse várias amantes sem nunca precisar romper com elas. Mesmo ficando fixo com Teresa, ele continuava saindo com suas amantes. Teresa sabia de tudo e isso a deixava louca de ciúmes, a ponto de certo dia tomar um frasco de comprimidos. De suas amantes, Thomas sentia-se melhor com Sabina, uma pintora. Teresa chegou uma vez a trabalhar com Sabina e sabia que ela era uma das amantes de Thomas. Thomas decide então casar-se com Teresa. Após o casamento, dá-se a ocupação da Tchecoslováquia pela Rússia, fazendo com que os dois tivessem que deixar o país indo para a Suíça. Anos antes, Thomas chegou a escrever um forte artigo contra a influência russa no país, o que o levava agora a ser uma pessoa visada pelo regime. Passado alguns anos na Suíça, Teresa decide sozinha voltar para Praga e lutar por sua pátria. Viu que não estava sendo feliz no estrangeiro. A partida de Teresa deixa Thomas bastante abatido, mas em seguida veio-lhe uma leveza por agora estar sozinho, depois de 7 anos vivendo com Teresa. Mas esse sentimento de leveza dura pouco tempo e ele se vê louco de vontade de voltar para Praga e rever Teresa. E assim ele arca com o peso de sua volta.
Teresa, desde a adolescência, que trabalhava como garçonete. Todo o dinheiro que ganhava dava à sua mãe. Ela ainda tomava conta da casa e de seus 2 irmãos e ainda era assediada pelo padrasto. Sua mãe fazia vistas grossas e a tratava muito mal. E é como garçonete que Teresa conhece Thomas e, decidida a mudar de vida, tira de suas costas o peso de sua família e da vida que levava, decidindo então ir atrás de Thomas em Praga. Já Sabina era uma mulher muito livre, que vivia a leveza. Ela tinha como amante Franz, um homem casado, professor, que vivia em busca de causas e ideais. Cansado de sua esposa, Franz decide se divorciar para ficar livremente com Sabina. Porém, Sabina não gosta nada da decisão e desaparece de vez da vida de Franz. A volta de Thomas para Praga deixa Teresa mais angustiada, pois ele continuava tendo amantes. Certo dia, Thomas a chama para conversar e diz que a solução para todo o peso que ela sentia era ir para o Monte Petrim. Ela, sem entender nada, resolve subir o monte. Chegando lá, ela se depara com um atirador que fuzilava pessoas que queriam que as matasse. Teresa entende a situação e decide aceitar ser fuzilada. Porém, no último momento, ela desiste e volta para casa. Que situação, não é? Ele praticamente a mandou para a morte. A morte dela, com certeza, traria tanto uma leveza para ela, que não sofreria mais, quanto para ele, que ficaria livre dela. Depois desse episódio, Teresa decide sair com outro homem. Ela marca com um cliente do bar em que ela trabalhava. Transa com ele, mas se arrepende. Ao voltar da Suíça, Thomas reassume seu posto como médico cirurgião em Praga. Porém, acaba sendo pressionado pelo seu chefe a escrever uma retratação sobre a carta que ele escreveu anos antes, criticando o regime. Thomas sentia-se pressionado de todos os lados a escrever a retratação. Porém, ele decide não escrever. Com isso, ele perde o emprego e vai trabalhar limpando vidraças. Ao ir trabalhar limpando vidraças, ele mal via Teresa, pois quando ele chegava em casa, ela estava saindo para seu trabalho de garçonete. E quando ela chegava em casa, ele já estava dormindo, e assim que ele acordava, já ia trabalhar. Thomas aproveita seu novo trabalho para sair cada vez mais com mulheres. Sua vida sexual aumenta exponencialmente. Teresa percebe em seu cheiro que ele continuava a sair com amantes. Num dos chamados para limpar vidraças, ele se depara com seu filho e um jornalista. Eles queriam pedir a Thomas que assinasse uma petição que solicitava a liberação de presos políticos. Thomas não queria contato com o filho. De vez em quando via seu filho na rua, porém fazia de conta que ele não existia. Mesmo entendendo a importância da petição, Thomas se recusa a assiná-la. Achando que estavam sendo perseguidos pelo governo, Teresa pede a Thomas para irem morar no campo. Ele larga tudo e vai com ela, junto também com o cachorro Karenin. Lá Thomas passa a trabalhar como motorista de caminhão e Teresa tangendo o gado. A vida no campo não era o que os dois queriam. Com o tempo, Teresa passa a achar que sempre foi injusta com Thomas, por achar que ele não a amava. Ele veio de volta da Suíça depois que ela o abandonou e depois decide morar no campo a pedido dela. Então, em sua mente, esses seriam mais do que motivos, que demonstravam que ele realmente a amava. Mas e aí, o que vocês acham? Thomas amava mesmo Teresa? Teresa amava Thomas mais do que ele a amava? Bem, não contarei, claro, o final da história, que convido a todos que leiam o livro e vivam todos os dramas e aventuras e o peso e a leveza das vidas de Thomas, Teresa, Sabina e Franz e descubram o que acontece com cada um desses personagens. A Insustentável Leveza do Ser é um livro poético, filosófico, político, que nos faz pensar e repensar nosso existir. O livro é riquíssimo em referências literárias, filosóficas, musicais, psicológicas, sociais, religiosas e principalmente políticas. O autor abre a história com a ideia do eterno retorno do filósofo Nietzsche, que é um dos conceitos mais intrigantes e desafiadores da filosofia ocidental. Em resumo, ela sugere que tudo o que acontece na vida irá se repetir infinitamente, exatamente da mesma maneira. Isso inclui todas as nossas escolhas, dores, alegrias, acontecimentos,
sem possibilidade de alteração. O autor faz referências também a Freud, criticando sua teoria da interpretação dos sonhos. Na música, a referência maior é Beethoven. A frase Es muss sein, termo em alemão que significa deve ser ou tem que ser, é utilizada como símbolo do destino inevitável e do peso das escolhas. Na literatura, as referências são muitas, mas vamos destacar aqui duas. Anna Karenina, de Tolstói, que acaba nomeando o cachorro deles, Karenin, e de Édipo Rei, de Sófocles, que Thomas usa em sua carta para criticar o regime comunista. A questão política está fortemente presente no livro. Nela, o autor faz uma crítica ferrenha ao regime da então União Soviética, atual Rússia, e sua invasão da Tchecoslováquia. Há ainda críticas à religião e a Deus. Então é isso, pessoal. A Insustentável Leveza do Ser é um livro gostoso de ler, com uma história empolgante, com personagens marcantes, que nos faz refletir sobre as escolhas que tomamos em nossas vidas, sobre como nos relacionamos com o outro, né? Um livro cheio de referências literárias, filosóficas, políticas, que só enriquecem mais ainda a história. Destaca-se também a sensualidade presente no livro, porém sem nunca descambar para a vulgaridade. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, curte e compartilhe esse vídeo e deixa seu comentário. Até o próximo vídeo.